Olá, estamos de volta com mais um Batom com Pimenta. E hoje, mais um assunto polêmico e de suma importância, especialmente para a saúde. Falaremos hoje sobre a campanha que está rolando aí contra o HPV e também esse problema gravíssimo que cresce a cada dia, que é a gravidez na adolescência. Para falar sobre esses assuntos conosco, eu convidei mais uma amiga querida, Sandra Cavini, psicopedagoga. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Sônia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é meu em recebê-la. E a enfermeira Fernanda, enfermeira da USAFA Perequê, que acabou de fazer uma campanha maravilhosa antes do Carnaval, exatamente sobre prevenção de DSTs e especialmente já falando sobre a campanha que já ia dar início com o HPV. Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Obrigado você, Sônia. Agradeço a participação aí pra gente alertar a galera sobre essas doenças que estão aí... Matando, né? Matando. Pois é, são assuntos polêmicos, mas de suma importância. Não dá pra não falar, né, Sandra? Ai, não tem como, Sônia. Principalmente com os dias de hoje. Pois é. Essa modernidade toda, enfim, a gente não sabe onde vai dar. A Fernanda acabou de fazer, agora, pro Carnaval, uma campanha bárbara, né, com o Instituto Corpore, exatamente sobre prevenção das DSTs, com ênfase já na campanha contra o HPV. Como é que foi isso, Fernanda? Então, Sônia, na verdade a gente já faz esse trabalho de prevenção das doenças e de gravidez na adolescência nas escolas. Então, mais ou menos uma vez por mês, ou mais que uma vez ao mês, a gente vai na escola para fazer esse alerta. Como teve o Carnaval, a gente antecipou essas orientações. Já falamos sobre as vacinas, todas elas, inclusive o HPV, que já abrange essa faixa etária, né? Essa faixa, quando você diz em faixa etária, a campanha do Ministério da Saúde é para garotas numa faixa etária de 9 a 13 anos, é isso? Isso, na verdade 9 anos é população indígena que a gente quase não tem. Então, na verdade, a gente atinge quem? A gente vai abranger 11, 12, 13 anos e até um dia de completar 14 anos, essa menina também pode estar indo se vacinar. Mas por que essa diferença da população indígena? Porque a menina indígena, ela menstrua depois? É mais tardio para ela do que... Não. Essa menina indígena, ela começa uma vida sexual mais cedo. Mais cedo ainda? Mais cedo. Como o HPV é uma doença que pega através de relação sexual, por isso a importância dessa menina ser vacinada quanto antes, né? Antes dela ter a sua primeira atividade sexual, para ela não se contaminar. Entendi. Bom, vamos falar ainda bastante com a enfermeira Fernanda, mas antes, vamos assistir esse vídeo do Dr. Drauzio Varela, que fala exatamente sobre isso. Vacinação e prevenção contra o HPV. O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível. Se ela passa de uma pessoa para outra durante o ato sexual, há como impedir que ela chegue até você. É só usar camisinha nas relações sexuais. O herpes genital se manifesta com o aparecimento de pequenas bolhas na pele ou na mucosa do pênis e da vagina. Essas bolhas podem arder, coçar e até se transformar em pequenas ulcerações. Depois as bolhas desaparecem, passam um período de acalmia e voltam a aparecer em intervalos de tempo que podem durar dias, meses ou anos. Essa é uma das características mais significativas da doença. Fatores como traumatismo local, estresse, cansaço, debilidade imunológica estão associados ao aparecimento dos surtos de herpes genital. Por isso, se você é portador desse vírus, fique atento aos exageros e não esqueça de duas coisas. Cuidado para não transmitir aos outros, evitando as relações sexuais no período em que a doença estiver ativa. E mantenha sempre as medidas básicas de higiene, como lavar as mãos frequentemente. Pois é, que curioso isso, Fernanda. Além dos métodos preventivos, especialmente o uso de preservativo da camisinha, Dr. Drauzio fala de higiene e lavar as mãos. Explica isso pra gente, por favor. Então, porque na verdade as mãos é a fonte de maior infecção, de maior contaminação. Então, todos os micro-organismos estão nas nossas mãos, que a gente pega em todos os lugares que estão contaminados. E o sexo,
Começa também pelas mãos, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, e você acaba pegando no pênis. E às vezes, se tem alguma lesão, pode estar contaminando também. Entendi. Então, Tá? higiene aí é fundamental. Fundamental, fundamental. Agora, Sandra, a gente fala com a Fernanda sobre saúde, você sobre, claro, pedagogia, ensino. Como é que está isso? Como é que você vê isso na sociedade hoje? Está tendo essa conversa? Nas escolas tem grupo de apoio? Eles explicam, é aceito? Fala pra gente. Então, Sônia, eu acho que a verdade, acontece o esclarecimento, acontecem as conversas, acontece a orientação, mas ela é muito pouca, muito, assim, tímida, perto do tamanho do problema. Então, assim, eu acho que ainda está em passos de formiguinha, sabe? Ainda com tabus, Cheio de ainda tabus, hoje, com as toda essa famílias liberdade. com toda essa liberdade, completamente desorientada, porque as crianças, os jovens, eles têm uma liberdade hoje totalmente desorientada. Eles têm liberdade porque os pais não têm tempo demais para orientar os filhos, a família está desestruturada. Então eles saem pela rua sem noção das coisas, né? Apesar de todo o contato com a informação, não adianta. Essa informação precisa vir dos pais. Claro, você está falando de internet. Também de internet, Então, né? Mas eu digo assim, na nossa pré-adolescência, nós precisaríamos, os nossos livros, os livros que nós líamos, eram pré-selecionados, não era assim? Sim, e hoje na internet. E hoje não. Hoje você não pega mais o livro. Hoje você não pega mais o Você livro. abre, liga a internet E já tá lá. E vem tudo. Né? Então não tem controle, né? Não tem limite. Controle, não tem limite, não tem controle. E o sexo ficou muito banalizado. Não existe mais aquela noção de respeito, né? E as crianças estão desorientadas. Por quê? Porque os pais não têm mais aquela estrutura familiar que a gente tinha antes. E aí, bom, se não tem, não consegue passar para o filho. O pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro. E aí, quando senta que a família se reúne, um tá no tablet, o outro tá no computador, o outro tá no celular. E ninguém conversa com ninguém. Ninguém conversa com ninguém. Você trabalha lá no Perequê, mas é claro, não apenas lá, né? Vocês, a Corpore, divulga todos os trabalhos e faz essas palestras de saúde na cidade inteira, Fernanda. Isso, então, a Corpore é uma empresa terceirizada, onde a gente terceirizou todas as unidades de saúde da família do município. Isso terceirizado pela prefeitura, é isso? Isso, terceirizado em parceria com a prefeitura. Então, a gente tem o médico da família, a gente tem o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde que vão na casa de cada um, visitam e já fornecem essas orientações. Então, o que eu estava falando com a Sandra, de que a família hoje não tem tempo de dar essa estrutura, existem órgãos e empresas como a sua que vão lá e fazem esse serviço, é isso? Na verdade, assim, é uma desestruturação familiar. Então, é a mãe que não tem tempo, é o pai que não tem tempo, é uma mãe que já teve uma gravidez precoce na sua adolescência, às vezes é uso e abuso de álcool, drogas, né, que também entra nessa família. Então, é toda uma desestrutura familiar que leva a uma adolescente querer ficar grávida, querer ser mãe, querer chamar atenção, às vezes não tem autoestima. Então, às vezes, tudo isso acaba levando, porque informação eles têm. Então, eles têm informação na escola, eles têm informação na internet, em livros, até os professores, né? Então, assim, eu acho que falta de informação não é. Então, o que é, Sandra? Então, assim, contrariando o que nós acabamos de dizer, contrariando em termos, assim, a informação não vem mais de casa em função de tudo que você disse. Falta de tempo, excesso de liberdade, tudo isso. Aí a Fernanda diz, não, mas eles recebem de outro lado toda essa informação. Então, agora, vamos falar no sentido psicopedagógico. Psicopedagógico. Como é que é isso? Então, tem dois aspectos, né? Tem a família estruturada, que é aquela família que participa da vida do filho. Que não, mas essa aqui não participa. Essa aqui não participou. Agora, mas a Fernanda foi lá, orientou, né? A equipe foi lá, orientou. Tem um médico de família que vai lá e orienta, enfim. Esse adolescente já tem a informação. Então, a Fernanda citou, talvez queira chamar atenção. Como é que você vê isso? Então, é um problema de autoestima, né? Porque, assim, aquela família, aquele ambiente é tão desfavorável
que é melhor arrumar um filho, morar com um namorado trocar de e sair problema. de casa. É melhor sair de casa. Então, se não dá para conviver, né, é melhor sair. Então, o jeito, como é que se faz para sair? É arrumando um filho, e aí você acaba não tendo mais que se reportar a um pai ou uma mãe que também não tem aquela atenção, que não tem aquela dedicação que deveria ter, e aí você vai fazer uma vida fora. Entendi. Bom, com todos esses acontecimentos, Fernanda, qual o índice hoje, em termos da nossa cidade, em termos de Brasil, de adolescentes contaminadas com HPV? Então, na verdade, a incidência está bem alta. No Brasil, a gente tem cerca de 70% de mortes de câncer de colo do útero. Por isso que o Ministério fez essa campanha de vacinação contra o HPV, que antigamente não tinha, era só particular que fazia essa vacina. Mas atingiu um índice tão elevado que precisa ser imunizada a população. Porque acaba saindo mais barato para o Ministério da Saúde fazer a vacina do que ter que cuidar, ter que pagar uma hospitalização, uma internação, e o índice o tratamento. de morte pelo câncer de colo de útero é alto? 70%, porque o HPV leva o câncer de colo. Então, são 4 tipos de HPV que levam câncer de colo do útero, por isso que é importante. Então, essa vacina, ela vai prevenir a 4 tipos. Vamos prevenir contra 4 tipos, mas na verdade existem quantos tipos de... São 150 sorotipos de HPV. Mas esses 4 são os mais graves, é isso? São os mais graves que a gente tem a vacina. Então, importantíssimo, não tem como não tomar. Importantíssimo. É inadmissível uma mãe não levar essa criança ou não querer que seja imunizada. Então... Incrível. Bom, por favor, levem suas crianças, imunize, vamos acabar, erradicar essa doença no nosso país. Vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos para falar sobre gravidez na adolescência. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, estamos de volta. Vamos falar sobre gravidez na adolescência. Eu fico pasma cada vez que eu vou fazer um tipo de pesquisa, uma pesquisa desse tipo, e me deparo com informação como, por exemplo, garota de 10 anos grávida. Garota, ó, para começar, antes de nós começarmos o nosso papo, vamos assistir esse vídeo. Porque eu já esperava muito tempo, por causa que eu já tenho 1 ano de casado, meu marido também esperava já. E nós ficamos muito felizes, minha mãe agiu naturalmente. Primeiro filho eu tive com 13 anos. Primeiro eu vi minha barriga crescendo, os peitos crescendo também, né? Aí, a primeira coisa que eu bateu na minha cabeça era de matar, abortar. Peguei e falar pra minha vizinha disse que não era nem louca de fazer isso, que seria muito mais pior. Aí a minha mãe descobriu e primeiro foi a psicóloga que foi... Eu falei pra psicóloga lá do colégio, e ela pegou e falou pra minha mãe, né? Aí minha mãe pegou, no outro dia de manhã, nós fomos pro postinho fazer o pré-natal. Aí todo mês eu fui indo fazendo pré-natal, todo mês. Primeiro eu fiquei muito feliz de estar grávida, né? Porque meu sonho era ter um filho, mas depois vieram muitas consequências. A vida no início da adolescência é tipo uma besteira que nenhuma moça adolescente deve ficar, porque deve se cuidar muito. Porque eu parei de estudar,
parei de fazer meus cursos que eu fazia. Não tenho mais tempo para mim. Mas meus filhos, recompensa tudo. Quando eu chego em casa do trabalho, eles vêm correndo, me abraçam, me dão beijo. Vai ser diferente, né? Tem que ficar em casa. O marido vai sair, vai deixar a mulher em casa cuidando do menino. Bom, minha vida mudou radicalmente, né? Porque quando a gente não tem filho, pode sair, estudar, jogar bola, fazer tudo. Agora tem que ter responsabilidade, trabalhar, principal para cuidar dos filhos. E ter o cuidado de trabalhar, ter o tempo para trabalhar, ter o tempo para dar atenção para os filhos, ter o tempo para dar atenção para o marido, dar atenção para casa. Não é fácil. Às vezes eu saio, né? Mas tem que levar ela. Porque saiu minha mãe e minha irmã, não tem como ficar ninguém com ela, né? Ela ainda mama. Porque um filho sempre é bom, mas não queria ter filho agora. Eu não queria ter filho agora, nem ele também. Ninguém esperava por isso. Tudo que eu faço na minha vida, o primeiro plano é para os meus filhos. Tem dia que ela chora demais, eu perco logo a paciência, não vai logo de bater, mas eu me controlo, né? Tem que se controlar. Tem muita paciência e muita responsabilidade também. Não, é que eu falei, meu marido tá trabalhando, aí quando eu ganhar o neném, aí eu vou trabalhar também para nós dar uma vida melhor, dar uma vida boa para ele. Hoje eu não moro mais com o pai dos meus filhos. Eu terminei com ele, sem saber que estava grávida. Bom, meu sonho é o que eu estou fazendo hoje, trabalhar no salão. Sei bem que eu não queria trabalhar para os outros, né? Queria trabalhar para mim, mas todo mundo começa por baixo. Né? Eu já consegui o primeiro, que é a oportunidade de trabalhar. Eu penso, né, nunca deixar de estudar, por causa muito menos de menino, né? Posso aconselhar as meninas a não fazer o que eu fiz, não. Porque eu já sofri muito, filho, ainda sofro. Mulher, eu vou dar conselho bastante para ela não errar no mesmo ponto que eu errei, que é ficar grávida cedo, para ela ter um futuro melhor. Meus filhos é tudo para mim, não troco meus filhos por nada. Vocês viram só? Demais, né? Não é demais? Quer dizer, uma criança, né? Que já tem 4 crianças para cuidar. Seu primeiro filho ela teve com quantos anos? 14 anos. Com 14. Gente, Não, e feliz por isso. Isso me impressiona. Por que essa felicidade dessa garota? Mãe solteira, né? Começou a ter filhos com 14 anos, não parou e tá feliz da vida. Explica. Nem Freud, né? Nem Freud explica o que é. Sai de casa, entra nos programas do governo, ganha bolsa isso, bolsa aquilo, saiu de casa, tá tentando uma vidinha nova e vai ter mais 4 filhos para sustentá-la mais tarde. É a única coisa que dá para pensar, porque... Você conhece casos assim, Fernanda? Muitos, nossa. E às vezes assim, saem de casa quando não continua naquela mesma casa com uma família de 10 pessoas. Que aí vem o genro, não é? Vem os netos, aí vem uma outro casa que neto. caberia 4 pessoas, né? Uma casa de 3 cômodos com 10 pessoas. Né? E então, o que você entende? É lamentável porque assim, fez todos os pré-natais, foi na unidade ou aqui ou onde for, no Brasil inteiro. Então tem informação. Tem. Então assim, foi na unidade nos outros pré-natais, recebeu orientação, então continua tendo, enquanto não fizer uma laqueadura, vai continuar tendo. Se não é falta de informação, então explica. O que é? Então, isso provavelmente nas estatísticas o que a gente vê, uma desestrutura familiar. É abuso de álcool, é abuso de drogas, às vezes até uma violência doméstica, baixa autoestima. A gente sabe que assim, a gravidez na adolescência, ela vem de várias vertentes, né? Falta de informação, violência, estupro, É aquela menina que fica isolada socialmente na escola, não tem muitos amigos, não participa dos grupos de teatro, dança ou qualquer integração que tenha na escola, ela não participa. Ela tem aquele primeiro namorado que ela se apaixona loucamente, ela quer ficar com aquele é o homem da vida dela e ela resolve ter um filho dele. E aí não dá certo com ele, o que acontece? Troca para outro. Troca para outro. E elas, em geral, são contra o aborto, né, Fernanda? Então, o aborto não é legalizado no Brasil, né? Sim, mas isso independe da vontade da menina. Ela pode não fazer ou fazer escondido, pode não ser legalizado, mas ela poderia demonstrar o desejo em fazer um aborto. Isso não há lei que a impeça de querer. Impede de fazer. Ou de fazer
né, em hospitais públicos. Ela vai acabar fazendo clandestinamente. Mas o que a gente percebe é que elas não querem fazer. Elas ficam felizes por estarem grávidas, entendeu? Então, mas entre fazer o aborto e ter o bebê, fazer o aborto clandestinamente, ainda é melhor ela ter esse bebê do que ter esse risco de ter esse aborto clandestino e morrer. Fazer o clandestino, eu concordo. Então, assim, eu acho que tem que ter essa estrutura. A minha opinião é que deveria ser legalizado e evitaria-se muita morte, né? Evitaria de ter essa coisa horrorosa que você vê. Quando você pega uma matéria desse tipo, os locais onde eles fazem, a forma como eles fazem, não é? Então, assim, fala-se tanto de legalizar maconha, né? E o aborto, que seria vir para salvar tantas vidas, é contra tal. Bom, não estamos aqui para falar disso, mas aí eu acho que a gente abre parênteses para uma outra vertente, que seria de um governo, de cuidar melhor desse povo, sabe? Porque assim, por que desestruturou a família? Porque tem que trabalhar o dia inteiro, porque mora mal, não tem uma estrutura de saneamento, não tem uma unidade de saúde perto de casa, o pai e a mãe porque não tem controle de natalidade, né? Tiveram que trabalhar cedo. Mas vem de antes, não tem controle de natalidade. Uma mulher não pode ter 12 filhos, sabe? Trabalhar de lavadeira. Você não concorda comigo? Que uma lavadeira ganha muito pouco? Uma profissão super digna, não estou dizendo isso, mas ela não pode ter 13 filhos, Sandra. Como é que ela sustenta, educa 13 crianças? Ela não educa, mas a referência dela é errada, porque na casa dela já era assim. E provavelmente na casa da mãe dela também era assim. Então é uma coisa que ficou cultural dentro da casa. Então não vai voltar. E aí, o que acontece com essas meninas? Porque vocês vão até lá e vocês ensinam e falam dos métodos, né? Enfim, passam todas as informações. Quanto aos métodos contraceptivos, por exemplo, vocês comentam isso? Explicam quais são? A prefeitura eu sei que faz distribuição. Conta pra gente, como é que acontece? Então, como ela falou, é questão cultural mesmo, porque como eu venho falando, a gente faz todas essas orientações desde a escola, que é como eles não têm a referência, o que eles têm a referência? Daquela casa, de uma mãe com 10 filhos, de toda aquela desestrutura. Então, por isso que a gente tem que pegar ali, desde o comecinho, desde a escola, desde pequenininho, né? Então, desde a escola já orientando, já explicando das doenças, já explicando todos os métodos que eles podem estar indo pegar com a gente na unidade, qual ele tiver opção. E eles vão lá e pegam? Então, alguns deles vão lá, só que o que acontece, eles não têm a comunicação em casa. Então, assim, não tem aquela conversa com os pais, não conversam sobre sexo, sexualidade. Então, esses adolescentes, muitas vezes, eles ficam um pouco restritos, né? Ficam com medo, às vezes, dos pais. Na escola tem essa orientação? Tem essas orientações. Então, eles não vão na unidade... Então me diga uma coisa, eles recebem orientação na escola... Recebe de vocês, de outros órgãos, e não recebe em casa. Então, o que a gente entende aqui é a falta de comunicação dentro de casa detona toda a informação que ele trouxe de fora. Não adianta. A referência familiar dele é outra. Então, não adianta, Fernanda. Por mais que vocês façam, eles não entendem e não põem em prática. Tem alguns deles que conseguem sim. A gente vê Mas é mínimo. A gente vê muitos, né? Alguns vão fazer faculdade fora, a gente vê muitos deles evoluindo, mas alguns não conseguem sair daquele núcleo familiar. Alguns a gente entende a maioria, porque a estatística diz que o número de gravidez na pré-adolescência e adolescência está alarmante. É absurdo. Então a gente entende que a grande maioria não entende, não põe em prática aquilo que está aprendendo. Não, porque na escola ele aprende uma coisa e em casa ele vê outra. A referência é outra. Então é um choque de informação, é um conflito de realidade. Ele não consegue discernir aquilo. Então, como a referência familiar dele é uma, ele fica com a referência familiar. A informação fica lá armazenada, um dia pode ser que use ou não. A gente Mas na vida, no dia a dia não usa, né? Não, de jeito nenhum. Não usa. E aí, o que a gente pode dizer para essas mães, hein? Porque assim que esse adolescente já começa, já inicia uma vida sexual, o que ele tem que fazer? Procurar a gente, profissionais de saúde, enfermeiro ou médico, para a gente dar todas essas primeiras orientações. Não, mas isso é utopia. Se a gente está dizendo que dentro de casa o que eles veem não é isso,
Então eles não vão procurar. Então, se a gente está dizendo que o número de gravidez na adolescência é alarmante, a gente entende que essas crianças não estão usando nenhum tipo de contraceptivo, principalmente preservativo, não é isso, Fernanda? Então, mas é que às vezes na hora da relação, da primeira relação, às vezes é a ansiedade, o nervosismo, os dois parceiros são novos na atividade sexual e acaba acontecendo esses contratempos. Então, por isso que a gente não pode desistir. A gente está sempre ali batendo na mesma tecla. Todo dia vai lá e conversa com aquela menininha. E aí, começou a ter relação? Não começou? Que aí você já tem uma afinidade com aquela Porque a gente está aqui falando de gravidez, mas se ela não está usando preservativo, ela está exposta a todas as doenças. Exposta a todas as doenças, não só a gravidez indesejada na adolescência, que não é uma fase. Então, assim, o que a adolescente está em pleno desenvolvimento, tanto psicológico quanto do seu corpo, né? Emocional do seu corpo, todos os seus órgãos. Então, assim, não é uma fase que você planejou, né? Ter o filho agora, então... E isso gera uma série de problemas, inclusive um deles que está muito em voga agora, e a gente vai falar com a Sandra, que é especialista nisso, que é o bullying, né, Sandra? Você tem um grupo que trata exatamente disso, né? Exatamente. Nós fundamos o grupo de apoio às vítimas de bullying de Guarujá e nós nos reunimos uma vez por semana, né? Esse grupo é só para as vítimas, né? Porque os agressores não dá para fazer um grupo, você tem que tratar separado, né? São casos individuais que vão para consultório com psicólogos, é outro departamento. E são muitos. Muitos. De todo tipo, né? E assim, as vítimas, né, até elas conseguirem externar o que está acontecendo, que elas estão sendo agredidas, que elas estão sendo vítimas, demora muito. Ela não é assim, né? Foi agredido, vai lá. Não, porque ela chega em casa e fala assim, pai, a menina tá todo dia ela passa, ela puxa meu cabelo. Todo dia me chama de gordinha. Ou todo dia me chama de 4 olhos. Né? E aí fala, vai lá, se vira, reage, né? Resolve lá na escola, é assunto de criança. Mas só que... É que já foi assunto de criança, né? Já foi. Deixou de ser. Mas nós tínhamos uma outra estrutura familiar. Sem dúvida. Todas nós sofremos bullying na infância. E nem por isso ficamos traumatizados. Nós sobrevivemos, resolvemos, demos a volta por cima. A garotada de hoje, ela não tem essa estrutura emocional. Agora, essa garota grávida, essa adolescente grávida, ela deve ser vítima de bullying constante, não é? Algumas, né? Algumas. Porque elas estão tão bem resolvidas dentro da gravidez delas, elas estão tão felizinhas que elas vão sair daquele contexto, ou vão para um outro, ou vão criar o seu próprio núcleo. Que nem se ofende. Não se ofende. Nem percebe. Não. O que você vê por lá, Fernanda, dessas meninas? Então, na verdade, assim, às vezes elas ficam um pouco deprimidas, né, porque é uma minoria. Então, você vai numa sala de aula, você vê que é uma adolescente na sala de aula. Então, assim, ela já sai fora daquele padrão. Então, enquanto eles estão indo para o cinema, para as festas, ela tá com aquela barriga. Então, é outro tipo de tratamento que essa adolescente tem, né? Entendi. Bom, estamos chegando ao final do programa, passa muito rápido, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Instituto Corpore, o trabalho todo que vocês desenvolvem e deixasse seus contatos. Então, eu que sou enfermeira da USAFA Perequê, a empresa é terceirizada, ela terceirizou todas as unidades de saúde da família, então quem precisar de qualquer orientação, vacina, pode procurar a unidade básica, a unidade da saúde da família mais próxima da sua casa. Bacana, tá aí. Só não procura quem não quiser, né? Eu acho importantíssimo isso. Vamos esquecer preconceito e cuidar da saúde. Sandra, fala do seu trabalho pra gente, passe seu serviço. Então, eu sou psicopedagoga, eu trabalho com pessoas que têm dificuldades de aprendizado. E tem um grupo de apoio, né, às vítimas de bullying de Guarujá, que foi um grupo que foi fundado aqui justamente para ajudar essa garotada que estava com problema de autoestima, que estava entrando em depressão, né? Nós tivemos até casos de suicídio. Então, o grupo foi formado para ajudar essas pessoas. E fora o trabalho com dislexia, com todos os outros transtornos de aprendizagem, que são inúmeros, né? O consultório está lá à disposição. Ok. Sandra, agradeço demais a sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Qualquer trabalho que esteja fazendo, volta aqui que a gente está aqui para divulgar, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada. Fernanda, brigadíssima. Agradeço lá a diretoria da Corpore e da USAFA por ter permitido que você viesse fazer parte do nosso programa. Parabéns pelo trabalho. E a gente espera que cada vez mais
as famílias e crianças e adolescentes procurem as unidades, não é? E façam essa prevenção. Essa campanha de vacinação vai até que dia? Até 10 de abril. Então ainda há tempo. Muito tempo. Não é? Todas as crianças, adolescentes podem ir lá procurar a gente, qualquer unidade. Eu que queria agradecer vocês pela oportunidade. É um prazer. Essas crianças precisam ir acompanhadas de um adulto? Não precisam, só levar a carteirinha de vacina E serão vacinadas. Isso. Para quem não for dentro do prazo, essas vacinas estão disponíveis também nos postos, mas aí não gratuitamente, não é isso? Isso, e nós estamos indo nas escolas também vacinar esses adolescentes, então todos vão ser vacinados. Só não vacina quem não quiser, né, Sandra? Com certeza. Agora, só quem não quiser mesmo. Não é? Tá aí, dado o recado, Batom com Pimenta fica por aqui. E até a próxima semana, quando a gente volta com mais assuntos interessantes aí para vocês. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até lá.